Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai falar sobre temas muito legais que estão completamente conectados à Minerva, que são a compensação ambiental e a logística reversa. E a maneira com que a Minerva Foods e a Eu Reciclo trabalham isso juntas. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui duas convidadas muito especiais, que são a Milena Luz, que é nossa especialista em meio ambiente na Minerva Foods, e a Paola Varenga, que é gerente de parcerias da Eu Reciclo. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Wagner. Muito prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de estar falando sobre esse tema e de uma parceria que eu estou acompanhando desde o início. Obrigada pelo convite, Wagner. Obrigada, Milena, também. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a nossa parceria e sobre o nosso selo Eu Reciclo também. Maravilha. E eu acho que a gente pode começar esse assunto falando um pouco desse início de parceria, né? Milena, a Minerva tem essa parceria com a Eu Reciclo desde 2019. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Isso. Na verdade, em 2018, o Estado de São Paulo começou a cobrar uma obrigatoriedade, né, de evidências da compensação das embalagens pós-consumo. Então, nós procuramos a Eu Reciclo, que naquela época era uma das pioneiras, né, que oferecia uma solução alternativa de compensação e logística reversa. Então, nós assinamos um compromisso com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e iniciamos já essa compensação a partir de 2019. Maravilha. E, Paola, fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho, né, da Eu Reciclo nesse contexto de logística reversa. Não, perfeito. Para explicar um pouquinho, né, muitas das vezes esse tema pode se tornar um pouco complexo, mas na prática é algo simples. A Eu Reciclo, ela é um negócio de impacto socioambiental. Nós procuramos, né, ali estruturar e incentivar cada dia mais a cadeia de reciclagem e os seus trabalhadores. E o selo Eu Reciclo é aquele selinho, né, esse que vocês podem ver aqui na nossa mesa, que fica estampado ali nas embalagens das marcas. Então, sempre que vocês verem o nosso selinho, significa que aquela marca está incentivando a reciclagem através da compensação ambiental. Muito interessante. E, Milena, e quando a gente pensa, né, trazendo isso para a nossa companhia, né, como que a Minerva faz para poder permitir essa compensação ambiental na companhia? Então, na prática, a gente calcula a quantidade de embalagem que a gente coloca no mercado nacional referente ao ano anterior, e aí a gente, com o apoio da Eu Reciclo, faz a compensação numa quantidade e material equivalente a essas embalagens, tá? Lembrando que, atualmente, a obrigatoriedade é a compensação de 30% e a Minerva proativamente faz a compensação de 50% dessas embalagens. Lembrando também, como eu disse no início, que a obrigatoriedade começou com São Paulo, né? Aos poucos alguns estados foram aderindo, mas em 2021, proativamente, a Minerva também passou a fazer a compensação a nível nacional, mesmo naqueles estados que ainda não era exigido, não era obrigado. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, faz a gente ficar pensando como que a Eu Reciclo consegue fazer o rastreamento disso, né? Como que a gente consegue assegurar que esses fluxos estão sendo feitos da maneira correta? Explica pra gente um pouco. Claro, claro. A Eu Reciclo, né, ela é uma certificadora de logística reversa. Então, todo esse processo que a Milena trouxe aqui para a gente, que explica que a gente consegue garantir ali a reciclagem de um material equivalente, que é através da compensação ambiental, a compensação ela é apenas uma ferramenta dentro da logística reversa. Então, como que a Eu Reciclo garante tudo isso? A Eu Reciclo está ali entre as centrais de triagem e as empresas, né, que comercializam embalagens, aqueles responsáveis por gerar aquele resíduo. E a gente só vai gerar um crédito de reciclagem quando esse resíduo ele der a volta toda no cenário. Então, na prática, como funciona? A Minerva, ela gera aquele resíduo, coloca no meio ambiente. Esse resíduo ele vai ser retirado por um caminhão de coleta, provavelmente, e vai ser destinado para uma central de triagem. Muitas das vezes, essa central de triagem pode ser uma cooperativa ou operador privado. Essas cooperativas e operadores privados,
eles vão fazer a separação daquele material equivalente ao que marcas como a Minerva precisa realizar a logística reversa e vai destinar para um reciclador final que vai ser o responsável por fazer algo novo com ele. Todo esse processo passa por um processo de auditoria, que é auditado e verificado. Esse resíduo ele é encaminhado para o reciclador final. Esse reciclador final vai ser o responsável por fazer algo novo com aquele resíduo. Feito isso, todo esse processo, né, para garantir que não haja nenhum tipo de duplicidade nas notas fiscais, por exemplo, essas notas elas passam por um processo de blockchain para garantir que não haja nenhum tipo de duplicidade. Então, são notas fiscais únicas das empresas. E a gente consegue, através desse ecossistema, né, fechar ali o ciclo de vida do produto e garantir que aquele resíduo ele teve uma destinação final adequada. Que legal. Então, tem muita tecnologia por trás dessa rastreabilidade. E mais do que isso, né? Eu acho que me faz pensar, inclusive, que dá uma segurança muito maior e que essas notas fiscais acabam funcionando como certificados mesmo de autenticidade desse fluxo de que ele está ocorrendo da maneira correta. Exatamente. Essas notas fiscais, elas são aceitas realmente ali pelos órgãos fiscalizadores como créditos de reciclagem. Então, quando a Minerva ela precisa comprovar que ela está se adequando, essas notas fiscais, através dos nossos relatórios que trabalhamos, são a garantia que a empresa está se adequando ali quanto à logística reversa através da compensação ambiental. Muito legal. E, Milena, voltando para você, e para a companhia, qual que é a importância, né, dessa relação com os centros de reciclagem e os coletores, né? Por que isso é importante para a Minerva? Então, porque a gente está atuando não só com o meio ambiente, mas também com a parte social. Então, através dessa parceria, a gente tem a garantia que nós estamos impactando muitas famílias através de uma geração de renda. Então, nós sabemos que os catadores informais ainda são uma classe muito marginalizada, que tem condições de trabalho muitas vezes insalubres, são mal remunerados, são explorados. Então, com essa geração de valor, dessa cadeia de valor, esses catadores, né, passam a ser apoiados por cooperativas, passam a ter condições mais humanizadas, né? E então a gente pode afirmar que a gente está contribuindo socioambiental com o nosso país. Então, no final do dia, a companhia acaba endossando essa boa prática através dessa parceria com a Eu Reciclo. Com certeza, porque nós estamos injetando incentivo nessa cadeia e esse incentivo vai realmente lá pro catador. Entendi. Né? E aí, assim, eu acho que a gente pode ampliar um pouco, né, a conversa, porque quando a gente pensa em logística reversa, a gente tem esse contexto que a gente vivencia na Minerva Foods, mas é uma coisa muito mais abrangente que isso, não é, Paola? Que outros contextos de logística reversa que existem e que a Eu Reciclo também atua? A logística reversa, ela é apenas uma ferramenta, né, nesse cenário todo. Hoje a Eu Reciclo ela trabalha somente com embalagens pós-consumo, então são as principais 4 categorias de materiais, então ali papel, papelão, o vidro, o metal e o plástico. Então aquele resíduo que chega para o reciclador final. Mas a logística reversa, por ser uma legislação, né, existe uma legislação que se chama a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída lá em 2010, ela traz essa necessidade de uma segurança e de um acompanhamento das regras de cada resíduo. Então, a gente possui hoje uma legislação, uma logística reversa para as lâmpadas, por exemplo, para pilhas e baterias, eletroeletrônicos, por exemplo. Então, existe uma legislação e uma fiscalização para cada tipo de resíduo. Hoje, o Reciclo, a gente trabalha com essas embalagens pós-consumo que chega ali para o reciclador final e fica ali com o nosso selinho estampado nas embalagens. Muito legal. Então, na verdade, né, aquilo que a gente vivencia em relação à indústria, na verdade,
não só indústrias, mas o próprio consumidor final, as pessoas de modo geral, conseguem, sem dúvida, apoiar esses fluxos de logística reversa, como você mencionou em relação às lâmpadas, né? Com certeza. Na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela prevê que há uma responsabilidade compartilhada. Então, não é uma responsabilidade somente da Minerva, não é uma responsabilidade de grandes indústrias, por exemplo, é uma responsabilidade compartilhada, que vai ali desde aquele que está fabricando, comercializando, distribuindo, até o próprio consumidor. Então, se você recebe ali uma embalagem, se você está ali com um resíduo, procure entender qual destinação mais adequada para aquele tipo de resíduo. Hoje, no Brasil, né, a gente tem um grande desafio, que é aumentar as taxas de reciclagem. Infelizmente, hoje, as taxas de reciclagem elas estão baixíssimas, são somente, hoje no Brasil, de 3% a 5%. Por isso, ações como a da Minerva, de estar fazendo mais até do que prevê a legislação, que é de 30%, ações como essa, de estar fazendo 50% de compensação, já ajuda a incentivar cada dia mais essa cadeia que vai desde os resíduos até a invisibilidade também dos trabalhadores que trabalham nesse setor. Perfeito. E eu acho que você acabou entrando um pouquinho na próxima pergunta que eu ia justamente trazer, que é quais são, de fato, né, esses gaps, né, esses desafios que a gente encontra hoje no cenário e, do nosso país, né, e de que maneira que eles precisam ser evoluídos, né? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, Mi? Então, assim, a reciclagem, como a gente já sabe, a gente tem um impacto muito positivo no meio ambiente. Só que aqui no Brasil, igual a Paula falou, a gente enfrenta vários desafios. O primeiro é a educação e a conscientização da população em praticar a coleta seletiva nas suas casas e praticar e contribuir com a reciclagem. Esse é o primeiro desafio. O segundo é que a gente não tem oferta de coleta seletiva muito abrangente. Então, nem são todas as cidades, todos os municípios que oferecem uma coleta seletiva, né? E a gente também não tem estruturas para fazer coleta seletiva, triagens em larga escala, certo? Perfeito. E a gente ainda tem a presença de muitos lixões espalhados pelo Brasil, né? Que os lixões, assim, não têm um tratamento adequado de resíduo, ao contrário de um aterro sanitário, onde você já tem todo um tratamento adequado. Mas, então, esses são os desafios que nós temos, tá? E aí, por que é importante o selo, né? A gente está comunicando ao nosso consumidor, ao nosso cliente, que nós estamos conscientes e que nós apoiamos a reciclagem. Então, se ele não consegue fazer reciclagem, enfim, não consegue ajudar de mais formas, pelo menos escolher um produto e uma marca que apoia e que é consciente. Por isso que, quando você compra a nossa carne, tem lá o selinho, eu reciclo. Então, é a garantia para o consumidor que a gente está atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e além ainda, né? Não, faz todo sentido. E eu fico pensando também que é uma maneira de fazer... Claro, é um início... né, para poder gerar um incentivo para que esse consumidor também comece a se movimentar de outras maneiras em relação à sustentabilidade, né? Acho que, como você bem disse, né, para a Minerva isso é algo muito latente, assim como para Eu Reciclo, tenho certeza, mas para que esse consumidor se conscientize de que ele precisa também dar mais passos, né, em relação a isso. E aí, o que me traz também uma outra pergunta, né? Porque pensando em mais passos, né? De que maneira, né, que a Eu Reciclo vê essa evolução? Quais são esses próximos passos, né? Sabendo de todo esse cenário que a gente vivencia hoje no país, e aí como que a Eu Reciclo pensa, né, em fazer essa evolução? Então, hoje na Eu Reciclo, né, não só na Eu Reciclo, mas em todo o nosso cenário brasileiro, a gente trabalha com 2 grandes desafios, né? O primeiro é a invisibilidade do resíduo, que muitas das vezes esse resíduo ele não tem ali aquela atenção adequada, muitas das vezes ali pelo aquele consumidor que não faz a destinação correta, e a invisibilidade também dos trabalhadores do setor. Então, hoje o maior desafio da Eu Reciclo é trabalhar em cima disso, é trabalhar
com aumento dessas metas, então incentivar empresas a estarem fazendo um pouco mais ali do que prever a legislação para trazer realmente esse impacto real ali no dia a dia da nossa sociedade. Maravilha. E, Milena, pensando na companhia também, como que a gente caminha nesse desenvolvimento? Bom, com certeza a gente já está prevendo, né, e pensando em aumentar essa porcentagem de compensação ambiental, o que reforça ainda mais o nosso compromisso com a sustentabilidade e com a dedicação ao planeta. Então, com certeza, a gente vai caminhar nesse sentido. A gente está se aproximando do final do programa, mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem deixar aí as suas mensagens finais para quem está assistindo. Milena, por favor. Bom, eu queria agradecer. Eu acho que é muito importante a gente estar falando, trazendo uma pauta ambiental, ainda mais que a gente acabou de ter a comemoração do Dia do Meio Ambiente. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco de educação ambiental para os nossos clientes, para o nosso colaborador, para a comunidade em geral. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De conscientização. Nunca é demais a gente estar falando de conscientização ambiental. Maravilha. Paola, por favor. Primeiramente, agradecer, né, pelo espaço. É muito importante trazer temas como esses. Trazer tanto, né, essa importância do impacto da parceria com a Minerva, mas também atentar os consumidores sobre esse tema de sustentabilidade, reciclagem, que ainda no Brasil, infelizmente, temos ainda um longo caminho pela frente que a gente precisa trabalhar, mas vocês optando por marcas que sejam conscientes, que se preocupam com essas iniciativas, já é um grande passo. E os 3 R's, né? Eu sempre costumo falar com os nossos clientes, que é repensando, reutilizando e reciclando. E colocando esses passos no nosso dia a dia, já é um grande avanço para a gente mudar e transformar o nosso futuro. Muito obrigado, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês, né, com o nosso público. E o nosso programa está chegando ao fim. A gente espera que vocês aí em casa tenham gostado. E se você quiser saber mais sobre a Minerva, é só nos acompanhar nas nossas redes sociais, através do nosso site. Sempre tem uma novidade falando sobre os nossos projetos de sustentabilidade e outras áreas da companhia. E a gente se vê no próximo episódio.